que são essas crianças? Você vê as crianças da inseminação artificial? Como é que acompanha essa geração? Eu já trato filhos que nasceram de fertilização. Trato quantos anos já? Já tá, eu já faço isso há 20... Eu faço isso há 22 anos, praticamente. E né? você tem paciente de que idade? Eu tenho paciente de 15, 16 anos que já está começando a passar comigo já. Olha só. É assim... Eu tenho na família, eu adoro ter pacientes que a gente cria vínculo, né? Paciente que fica tratando 1 ano, 2 anos com você, cria vínculo, né, cara? Então, o que eu vou te dizer, quando um casal infértil ou um casal que está planejando e deseja muito uma criança engravida, é um pré-natal geralmente muito gostoso. É um pré-natal com pouca emese gravídica, com pouco enjoo, com aquela coisa... Eles querem, né? Querem muito a gravidez, né? Então, é um pré-natal gostoso. É uma comemoração, o nascimento é uma comemoração muito grande, não só para o casal. Porque quando você está fazendo um pré-natal lá, ser um obstetra, o casal está comemorando pra caramba. O nosso é comemoração para a equipe, porque nós tivemos uma influência certo, né? Desde o começo, desde do grão até a árvore estar pronta, né? Então, desde a semente até a árvore estar pronta. Então, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Hoje, no meu consultório, eu acabei optando por fazer pré-natal. Praticamente, quase todos os meus pré-natais são pacientes frutos de tratamento, né? É muito gostoso, é muito prazeroso. Agora, claro, vamos botar o lado B da história, como a gente sempre fala. Tem o lado A e o lado B. São casais que não conseguiram conceber naturalmente, que tem algum problema, né? Então, são pré-natais, às vezes, que têm mais consequências, mais riscos, mais doenças. Então, por exemplo, hoje um nome que a gente fala muito é trombofilia na gravidez, né? Alterações aí de coagulação. Sim, que é aquela paciente que aborta. Você vai ter que entrar, vai fazer um pré-natal ali usando anticoagulante, muito vai aborto fazer espontâneo, né? um pré-natal mais tenso, mais difícil. Tem uma pegada, tem mais prematuridade. Antigamente não tinha regra, podia colocar quantos embriões eu quisesse dentro do útero, né? Hoje não, hoje tem regra, graças a Deus. Então essas regras... porque exatamente, para evitar né, os múltiplos, né? Eu cheguei a ter quadrigêmeos, né? Hoje a frequência caiu? Pô, totalmente, cara. Totalmente. Hoje só pode transferir 1 ou 2 embriões. Olha hoje só. Tem regra, cara. Olha só. Hoje tem regra. Porque os quadrigêmeos que você vê por aí, né? Trigêmeos, normalmente antes tinha uma regra assim, por idade podia transferir tantos, até 4 embriões acima de 40 anos tinha uma regra. Agora eles mudaram a regra para 1 ou 2 embriões. Porque o laboratório é melhor. Você consegue congelar, melhores. Consegue estudar, fazer o diagnóstico do embrião antes de transferir. Exatamente. Antes de transferir por... Olha só que tudo isso veio junto com a evolução. Olha só, a evolução foi muito importante, né? Foi. Porque normalmente a gente via trigêmeos, quadrigêmeos. Eu fiz vários trigêmeos. E quase todo mundo era de inseminação. Né? Claro. E outra, então, nascia prematuro, né, cara? Muito prematuro. Essa questão de ter gêmeos diminuiu demais, então. Diminuiu, graças a Deus. Eu falo porque é o seguinte, quem faz pré-natal... E não é que vai ser só um parto trabalho. Às vezes você tinha que excluir né? Então, isso é... Primeiro que era proibido por lei. Né? Era proibido. É proibido, né? Você não pode fazer redução embrionária. Mas assim... com risco... Você tem um quadrigêmeos ali. Se você usar o bom senso médico... Deixa eu aproximar um pouquinho. Se você usar o bom senso médico, quadrigêmeos, né, vão nascer todos abaixo de 1 quilo com certeza. Né? Então, o risco da prematuridade, de sequelas neurológicas, paralisia cerebral, enterocolites e aquelas coisas, sepse, é muito grande. Parto prematuro. Prematuro, entendeu? Hemorragia intracraniana no parto, entendeu? Então, o que acontece? Se você vai lá e faz uma atitude de reduzir para 2, por exemplo, você vai ter muito menos risco. Mas você está matando 2 crianças ali, entre aspas, né? Então, não é uma coisa que é legal. Não uma gestação com 4 é sempre então, um dilema, isso, assim, primeiro que é contra a lei, e segundo que quando isso naquele passado existia e se fazia isso, era assim, causava um transtorno emocional para aquela mulher que teve que fazer como se fosse uma escolha, assim, sabe? Uma escolha difícil. Eu já ouvi de casais, por exemplo, que falavam... ela estava grávida de 2 e aí
ou 3, aí tinha que fazer a subtração por risco alto. Mas e tinha que fazer tratamento psicológico até no irmãozinho e tal. Quer dizer, não é simples. Mas isso não tem mais. Isso não tem mais. Olha só. O que tem, que eu passei na pele, que é raríssimo, mas é ruim, é transferir 2 embriões e virar 3. Porque aí ficam gêmeos idênticos, com uma placenta, às vezes só uma placenta, às vezes só uma bolsa. Mas transferir 2 embriões é a opção da paciente. Da paciente. Eu sempre sugiro transferir um embrião. Mas tem paciente que fala, doutor, eu quero. E ela tem, pela regra, ela pode. Ela né? pode. E aí você transfere 2 e nasce 3. Veja bem, isso é raro. É raro. Mas se acontece, e já aconteceu comigo, e foi muito traumático. Hoje essa mulher que eu estou comentando aqui, que é minha paciente, ela engravidou de 3 e perdeu os 3 no Natal. Tudo nasceu com 400, 500 gramas. Tá. Ela já tem 2 filhos hoje, graças a Deus deu tudo certo, foi uma história feliz no final, mas é muito chocante, é muito triste, né? Então eu falo para as mulheres, gestação, ela na espécie humana, a gestação é de única, normal. Se a gente pegar o reino animal como um todo, né, o número de tetinhas, o número de mamas, o número de seios, é o número de filhotes que uma espécie do reino animal pode ter. Sim. Né? Mas muitos animais, mesmo tendo, por exemplo, 6 tetinhas, né, eles vão geralmente gerar 4, 3. Então, geralmente é sempre inferior ao número. Né? Então, na espécie humana, até 2 mamas dá para ter. Mais que 2 não faz parte mais do nosso vínculo normal, né? E quando tem 2 já é mais complicado, porque inevitavelmente vai nascer um pouco antes do tempo, né? E tem as mulheres que mesmo com 2 querem ter parto normal, e até teoricamente dá, dependendo da posição dos nenéns, dá para ter o parto normal. Mas é um parto de mais risco também. Sim. Então, tudo é mais tenso, né? Quando tem 2, né? Quando tem 3, quando tem 4. Porque o pessoal pensa já no final. É uma tendência nossa, né? Quando vai fazer uma prima plástica, né? Depois da plástica, eventualmente fica tudo inchado. Depois é que vai ver o resultado final, como é que ficou, se ficou torto, ficou bom. Mas então, a tendência das pessoas, num caso desse, é tender assim, eu já tiver com os 2 brincando, é mais fácil, já tenho trabalho de uma vez só, acordo de uma vez só, faço tudo de uma vez só, já tenho 2 e acabo, né? Já encerro a fábrica. Mas as coisas não são tão mecânicas. Eu falo assim, vocês veem as crianças no shopping, eu vejo as crianças na UTI, né? É diferente. Então eu falo, não é assim, não é gostoso assim, que nem você está pensando. É trabalhoso, né? Valdemar, antes de a gente acabar, vamos dar uma amarrada nas regras? Você pode amarrar as regras de inseminação? O casal chega lá, quais são as principais regras? Como você pode obter um óvulo, um espermatozoide, etc. Quantos óvulos você pode implantar? Quantos embriões você pode implantar? Você pode Sim, eu vou tentar traduzir um pouco então da norma da regulamentação que teve recente, né, para a gente bater os pontos que a gente fala que são os pontos chaves ali, né? É importante a gente entender assim, claro que você quando vai partir para um tratamento dentro de um laboratório, existe uma responsabilidade. Quando você procura o tratamento, existe a responsabilidade do médico que te trata e existe a responsabilidade do laboratório que vai ser responsável pelo tratamento dessas células, tá? Então, o médico que te trata, ele tem que ter as responsabilidades assim, quem que é elegível, quem que não é elegível para o tratamento daquela forma. Porque é muito comum o casal vir que amigo fez ou que tal pessoa fez e eu quero fazer igual. Se você não é elegível para aquilo, não dá para fazer, né? Então, é elegível assim, eu tenho filho com problema genético tal e tal, e eu quero fazer a fertilização igual minha amiga fez ali, o mais natural possível. Eu tenho um negócio chamado mini-FIV, eu quero receber pouco hormônio, quero tirar pouco óvulo e quero colocar o embrião e tal. Eu falo, mas se você tem uma doença genética ligada a tal cromossomo, ligada a tal, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pegar e pesquisar esse embrião e anotar. Isso é uma conduta que o médico, como profissional, ele tem que fazer. Quando você chega uma mulher no plástico, eu quero botar 2 litros em cada lado, ele tem que olhar e falar, não vou botar 2 litros em cada lado. Não é porque ela quer que vai acontecer. Então, essas regras... Não dá. Porque se eu fizer isso e nascer a criança com aquele problema genético da família, eu estou fazendo uma prática médica. Né? Lembra da bioética? Sim. Benefício e não malefício, né?
além de não estar beneficiando ela, eu posso até prejudicar ela, sabendo que aquela doença é uma doença grave, etc. E tal. Então, o médico ele tem que ter esse ponto, ele tem que saber a elegibilidade da paciente para qual tratamento. Entendeu? Então, isso é um ponto. E o laboratório, ele tem que agir de acordo com as regras que são impostas. Por exemplo, eu só posso cultivar a célula humana, porque embrião é um cultivo celular ali, né? Se o paciente o casal tiver exames de vírus, e que são obrigatórios. Então, até poucos meses atrás, até Zika vírus era obrigatório pedir para fazer o tratamento de reprodução. Hoje eles tiraram o Zika vírus, mas assim, eu preciso saber se tem HIV, se tem hepatite B e C. Hepatite B é uma das infecções que, do ponto de vista de vírus, é o vírus que mais sobrevive em bancada, é o vírus que mais tem risco de transmissão, né? Sobrevive aos cultivos, sobrevive a nitrogênio líquido. A vacina é muito importante. Exatamente. Então, eu tenho que pedir o exame de HIV, tenho que pedir exames de doenças como sífilis, então, porque está na regra, tem que pedir. Né? Então, isso a gente tem que ter regra. Então, a regra é essa. Tem que respeitar o número de embriões que vão ser transferidos. Sim. Muito importante. Então a gente só pode hoje, no passado podia transferir mais, hoje só pode transferir 1 ou 2 embriões. Ponto, acabou, não importa. Ah, mas eu quero transferir 3. Nossa clínica não vai fazer isso. Por quê? Porque a regra é essa, né? E hoje a gente está passível a punições, né? Então hoje ninguém sabe disso de bastidores, né? Porque são os pacientes, não sabem disso, mas o tamanho do centro cirúrgico, o tamanho da sala cirúrgica, o tamanho do laboratório, o ar-condicionado do laboratório, que tipo de ar-condicionado, que tipo de filtro. Então, isso está tudo dentro... Tudo normatizado. Tudo normatizado, Anvisa, né? tudo tem. Então, o laboratório tem que seguir todas as especificações, normatizações técnicas, né? E saiu uma grande lista de normatização para ser seguida. Então, é que quando o casal está ali, ele tem que saber se aquele laboratório que ele está procurando, ou se aquele médico trabalha num laboratório que ofereça todas essas condições. A gente está no Brasil, gente. A gente sabe que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estados do Sul, é uma coisa. Quando a gente vai falar alguns outros estados, a gente não tem as mesmas condições e os mesmos critérios, só que a regra é nacional. Então, quando você for procurar um médico, vê qual que é o laboratório que Procure um centro certificado. Exatamente. Hoje é fácil de ver isso, né? Então, se o centro é um centro capacitado, que ele tem que seguir aquelas regras de uma forma adequada para oferecer para o paciente o melhor tratamento, entendeu? Porque assim, não adianta eu ditar todas as regras aqui, porque são muitos. Eu até teria que abrir aqui para ficar lendo também as regras. As principais, né? Mas eu acho que é importante que a gente entenda que o médico tem que ter a razoabilidade no tratamento e o laboratório tem que ter a certificação adequada para o tratamento. O que vai usar mais ou vai usar menos? Por exemplo, tem umas coisas que são super bonitas e até agora mostrando que tem uma eficácia científica, que é o embryoscope, que é avaliar, ele fica fazendo fotos do embrião e faz um filme do embrião se desenvolvendo. É muito bacana, porque hoje... É como se fosse um traço. Porque assim, na verdade, hoje é a inteligência artificial. Aquela avaliação, através da inteligência artificial, vai ver qual que é o embrião com maior potencial de grudar. Por quê? Porque lembra que eu falei que tem uma linha de saída e uma linha de chegada? O embrião ele tem uma regra para ser seguida de tempo. Então, o embrioscópio, ele vê tudo isso acontecer, ele analisa isso e diz, este embrião é mais potente do que este embrião, do que este e tal. Então, isso é bacana, ajuda, mas não é obrigatório. Não é que o laboratório tem isso ou não tem isso, ele vai ser melhor ou pior, entendeu? Mas é um item a mais. Então, você tem que, quando for fazer o seu tratamento, se certificar de que isso tenha, não o embrioscópio, mas que o laboratório tenha certificação, tenha a qualidade necessária para o tratamento. Muito